Fala trader, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre sinais de entrada e gerenciamento de risco. Acredito que as duas coisas mais importantes do day trade, né? Porque eu quero mostrar para vocês na prática, né? Vocês vão ver o vídeo prático agora, logo depois aqui dessa introdução. Eu quero mostrar para vocês na prática alguns sinais de entrada e, consequentemente, como você pode levar o seu trade para você conseguir levar o máximo possível, né, para você tirar um pouquinho desse medo que você tem de quando você está ganhando, né, você não conseguir levar o preço para patamares maiores, né, ou você não saber a hora de sair, porque às vezes você sabe a hora de entrar, você está entrando certo, mas você está saindo totalmente errado, né, estopando no 0 a 0, depois o mercado indo a seu favor. Tudo isso entra no gerenciamento de risco. Para você que não sabe nem a sua entrada, a gente vai falar de sinal de entrada também. Beleza? Então, fica comigo até o final. Você com certeza vai aprender todos esses conceitos. Vamos lá. E aí o clássico é entrada na 20, né? Na 20 é a melhor localização. Pô, essa barra 60 aí, melhor Essa do foi que isso muito óbvia, impossível, né? Não, quando apareceu, eu falei, se a galera depois da aula não pegou essa... E o pior, eu falei com a Bruna, quando ela terminou de se formar, eu fui lá e estava colocando a minha ordem aqui. E aí eu cliquei, logo quando ele fechou, eu cliquei. Cara, isso aqui, ele não pegou minha ordem. Caramba, foi muito rápido, não deu pegou, tempo. Foi muito rápido, muito rápido. Eu botei, ele deu alguma trava aqui, que pelo visto o mercado já tinha passado aqui, ou estava muito em cima de onde eu estava tentando botar a ordem. Aí eu hoje já vou botar 3 segundinhos antes de fechar, já vou colocar, sei lá, fazer alguma coisa desse tipo, para evitar isso. Mas ele não pegou. E aí foi, né, mandou, deixa eu ver se essa foi, andou 150, 30 pontos, né? E aí parou aqui no último topo, na região de briga aqui da vela. Normalmente quando a gente tem vela assim, é região de briga, né? Por exemplo aqui. E aí é ponto delicado, né? Mas aí quando ele voltou, e ontem também, mesma coisa. Quando ele fez o retorno aqui, olha onde ele parou, né? A gente falou aquilo de gap, assim, de negociação. Essa barra, a primeira barra aqui, ela deixa um gapzinho desse de negociação, que o mercado, antes de voltar a subir, fechou. Ele veio fechar aqui, ó, se você pegar aqui. E aí, ele, no rompimento, é a barra de eliminação. Agora sim, essa aqui já é uma barra de eliminação, que ela está eliminando essa barra aqui, a 66. Aí a gente tem a entrada, e foi onde eu consegui entrar, né? Você entrou possibilidade. Você entrou no rompimento dela, da 67? Ou no... Comprei no rompimento da 67. Mas por que eu comprei no rompimento? Eu não esperei a confirmação. Primeiro que no rompimento da 67, em teoria, já está rompendo, ele já dá um indício de movimentação. E aqui não é uma bottom tail clássica, assim, mas ele já tinha deixado uma vela, né? Já tinha demonstrado uma região bacana, né? Uma região de briga ali para tentar voltar a subir. E aí o outro contexto é o fechamento do gap, e ele não perdeu essa barra de sinal 60, que é a que eu queria ter entrado de início. Então foram vários indícios aí que me permitiram entrar aqui no rompimento. Fora que as médias 8 e 13, apesar da 8 ter passado para baixo aqui da 13, elas ainda estavam para cima da 20, a 20 subindo, enfim. Então mostrou força de movimento, né? E aí chegou a 250 pontos. Olha o meu erro, que no final das contas eu nem acho que seja tão errado assim, mas olha o que aconteceu. Ele chegou a 270 pontos, né, com base na confirmação onde eu entrei. Ele chegou aqui muito próximo eu botei minha ordem aqui, só que o preço médio ficou um pouquinho mais em cima por conta da porrada, né? Então eu não entrei exatamente aqui em cima, apesar de ter colocado minha ordem aqui, acabei entrando um pouquinho mais em cima. E botei meu preço médio em 250 pontos. Minha parcial. Ele rompeu o topo e fez aqui quase os 250. Estou tentando pegar certinho onde eu entrei para mostrar. Pegou 245 pontos mais ou menos. Foi onde aqui tinha chegado. Chegou a 5 pontos de 250, voltou um pouquinho. Mas nisso eu estava com a ordem aqui ainda. Quando ele ameaçou voltar, falei, meu irmão, deu uma pausa aqui, voltou, tirei a minha parcial daqui. Eu falei, agora eu vou segurar
até lá em cima. Ah, Tá rompendo o topo e tal. Então resolvi não fazer parcial. Aí ele chegou, fez 5 pontos acima dessa última barra, voltou, rompeu a barrinha, aí eu tive que sair, né? Eu não deixei o mercado ir, só que se eu tivesse saído aqui, né, e estopado o último contrato aqui, eu teria aproveitado melhor essa movimentação. Mas acabou que eu tirei porque eu queria ir de mão cheia para cima, entendeu? Porque ele já tinha pausado e continuou rompendo, enfim. Foi algo que na hora eu acreditei que não deu certo, mas eu acho que valeu o risco, assim. Por 5 pontos também, ele não pegou tua parcial, que já era o que tu tinha planejado no início, né? Exatamente. Então, e isso aconteceu, tipo, quando ele voltou, eu falei, cara, já segurei aqui, já tive estômago para segurar o retorno. Quando ele voltou para pegar a parcial, eu falei, não, agora eu vou segurar de mão cheia, já tive culhão para segurar até agora, tirei a minha ordem e aí o preço não foi, voltou. Mas aí beleza, sem problema, eu peguei mas foi um tradezinho assim, bonito, né? E aí tem uma questão de take profit, né? De parcial e de realização de lucro, que eu não cheguei a gravar nas aulas, né, ainda. Gerenciamento, mas quando, gerenciamento do trade, porque é importante a gente saber quando entrar, beleza? A gente sabe que a gente tem esses nossos sinais de entrada que são bem óbvios. Mas quando a gente tem, o Oliver fala de 3 a 8 barras, que é normalmente o movimento, depois de 3 a 8 barras, o mercado tende a corrigir. Levando isso em consideração. Quando eu entro aqui logo na primeira barra, é legal a gente procurar pelo menos aí umas 5 barras, se você for pensar em gerenciamento. Então aqui, mais 5 barras assim, a favor da tendência, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, aqui chegou em 4 e corrigiu. Mas a gente tem aqui o range de 3 a 5 barras. A partir das 3 barras aqui de gain, já existe a possibilidade a favor da tendência, né? Tá? Já existe a possibilidade de a gente pensar numa parcial, no terceiro candle. Essa é uma das maneiras de você levar o trade. Então, essa parte do gerenciamento do trade não é tão importante quanto a técnica de onde tu vai fazer parcial, quando, até onde tu vai levar a segunda parcial. Porque isso atinge, cara, extrema a sua performance, né, no final das contas, no final do mês. Isso atinge assim quase que assim, então, como você falou, tão importante quanto a entrada, isso atinge também o trader de uma maneira geral. Porque, por exemplo, o Marcelo, ele gosta de pegar trades curtos, né? E às vezes até para ele vai funcionar. Eu quero até tá olhando mais próximo a ele para ver se vai dar certo. Mas quando você consegue pegar aqui, fazer um gerenciamento bacana e arriscar 100 pontos e você conseguir 200, 300 pontos quando você estiver certo, no final do mês você pode ter uma taxa de acerto mínima que você vai estar bem lucrativo, né? Como ele pega poucos contratos, a taxa de acerto dele tem que ser um pouquinho maior. O que, consequentemente, pode acabar acontecendo. Porque, por exemplo, se ele entrou aqui para pegar 100 pontinhos, sei lá, beleza, ele deu um gainzinho rápido aqui e foi embora. Mesma coisa nesse trade aqui, por exemplo, que eu fiz também, que eu marquei lá. Ele provavelmente, se ele pegou 150 pontos, tá beleza, tá no gain. Só que no longo prazo eu acredito que é legal você segurar o preço, mas vai de cada um, né? Vai de cada um. Mas isso aqui atinge muito a performance assim, no final do mês. Você saber segurar. E quando você tem essa contagem de barras, é legal porque você... basicamente assim, o trade está rolando. Chega um momento que você ganha o direito de fazer parcial. Então, até esse momento chegar, você não sai da operação. Independente se ele voltar, não sai. Você só tem o direito de fazer parcial de algumas maneiras. Quais são elas? Com a 3 a 5 barras. Então, a partir da terceira barra, você já pensa na possibilidade de fazer a parcial. E, claro, se você entrou aqui na 67, em vez da 66, você começa a contar aqui na 69, né? 1, 2, 3. Aqui está um exemplo perfeito que é de onde você faria a sua parcial. A outra possibilidade, a primeira,
Então, 3 a 8 barras. A partir da terceira barra, você já pode pensar na possibilidade de fazer uma parcial. A segunda é de 150 a 250 pontos. Vai ser com base e parcial, né? Para você segurar o restante e conseguir ganhar mais. Isso aqui, a segunda, é com base de quanto você arriscou, né? O ideal é que você ganhe de 1,5, né? Faça a sua parcial a 2 vezes o seu risco. Mas se você conseguir segurar mais, melhor. Nesse exemplo daqui, que arriscou 100, ele chegou a 250, chegou a 2 vezes e meio o nosso risco. Então, dava para pensar na possibilidade de você sair ali com 250 pontos, mais ou menos. Eu já deixo meio que setado 250. Tem gente que fala que a questão dos 250 é lenda urbana. Mas, assim, tudo bem. Se eu tenho, igual eu tentei fazer aqui, eu tentei sair aqui para segurar mais, beleza, vale a pena. Mas, normalmente, quando tu sai com 250 pontos, você está arriscando aqui 80, 100 pontos, tu está ganhando ali, às vezes, 3 vezes que você arriscou, né? 2 vezes. Então, eu gosto dos 250. E a terceira é novo topo ou novo fundo. Sim. Porque, de vez em quando, a gente tem um novo topo. Aqui é um exemplo, né? A gente teve um novo topo, a gente pensa que o mercado vai continuar subindo. Só que 80%, assim, um pouquinho menor, né? 72% dos rompimentos falham. Rompimento de topo, rompimento de fundo. Então, você fazer uma parcial em novo topo ou novo fundo, você está garantindo ali, pelo menos, que se o mercado falhar o rompimento, você já está colocando alguma coisa no bolso. Então, são basicamente essas 3 aqui que eu considero como o direito de você começar a proteger a sua operação. E aí tem maneiras de você proteger também, né? Uma das maneiras é você, óbvio, o pessoal mais gosta, você colocar no break-even, você colocar no 0 a 0. Só que aqui um exemplo aqui interessante. Quando o mercado foi a seu favor, e aí você pensou em proteger aqui na 68, já vou colocar aqui no 0 a 0, que pelo menos eu não perco. Aí o mercado volta, te estopa no 0 a 0 e depois vai embora. Meu stop inicial, isso dói muito. Isso aí é pior do que perder, né, cara? Tu não ficar fora do trade que tu tava certo. Porra. Tu tá na direção certa, você já tava dentro do trade, você errou e saiu da operação. Isso é a pior coisa que pode acontecer. E ainda mais para depois, né? Você fica com aquele sentimento, deixei de ganhar e agora eu tenho que recuperar o que eu deixei de ganhar. Aí tu quer entrar em qualquer entradinha, qualquer sinal que der, tu já quer entrar. Qualquer coisa, aí já era. Mas o que pode fazer, o ideal, é você, beleza. Se chegou a 1 para 1 ali, se você está arriscando 100 pontos e ele chegou a 100 pontos, existe a possibilidade de você começar a pensar em proteger. Como? O meu primeiro stop aqui era embaixo do 66, deixa eu botar de vermelho. Meu stop aqui era no 66. Mas quando o mercado confirmou o movimento, eu já subo o stop aqui para baixo da barra elefante, né? E aí, deixa eu ver aqui se chegou a 1 para 1. Mas eu protegi ali de qualquer forma. Eu arrisquei aqui 110 pontos, né? Aqui ele chegou a 110. Então, vale aqui a segurança maior, né? Diminuir um pouquinho o risco de 100 para 80 pontos, beleza? E aí o mercado aconteceu aquilo, voltou. No recuo, a média, as médias estavam alinhadas. Ele testou a 13 e fez aqui a NRB. No rompimento da NRB, eu entrei de novo. Tá. Então nesse caso, você fez pelo teste da 13, né? Não foi da 20. Não, da 20, exatamente. Mas foi pelo contexto de uma maneira geral, né? Ele parou aqui na 13, já fez aqui. Essa aqui é uma NRB também. Fez uma NRB, uma inside bar, que é uma barra dentro aqui dessa barra anterior, né? Não teve nenhum rompimento dessa barra aqui. Em cima da NRB eu entrei, mas por quê? Porque o risco estava muito baixo. De novo, eu gosto de operar aqui mais próximo da 20, né? Só que o risco aqui era de 60 pontos. Entendi. Pouco. E aí o mercado andou 150.
voltou aqui e aí eu estopei um pouquinho embaixo, se não me engano, da 75. Eu evitei botar aqui no 0 a 0, porque, de novo, a gente tem aquela questão do gap. A gente teve um gap de negociação aqui, nessa barra, né? E aí você vê que quando ele testou o 0 a 0, ele ameaçou voltar 2 vezes aqui. E até em um certo momento, olha essa barra aqui, né? Ela era uma barra verde aqui para cima, bonita. Então, assim, o mercado mostrou que sentiu aquela região ali do 0 a 0. Aí, beleza. Aí os vendedores conseguiram ir apagando e aí levou o preço para baixo. Mas ele mostrou que sentiu a região. Então, valeu a pena eu ter protegido, ao invés de proteger o break-even, ter arriscado um pouquinho aqui. Se eu estava arriscando 60 pontos depois dessa entrada aqui, sei lá, estava arriscando 40, beleza, 40 pontinhos e chegou a 150, né? Chegou a... Foi bem bacana, mas eu não fechei positivo, né? A melhor foi essa aqui. Mas eu ainda continuei entrando, né? Aqui ele entrou em lock 2, né? As médias ainda estavam para cima da 20, e aí ele teve a top and tail, né? Que dá indício, top and tail saindo da 20. Isso aqui dá indício de uma continuação de movimento. Alexa não, a Siri está falando comigo, maluco. Então a gente tem a barra elefante e a gente tem a top and tail aqui seguindo saindo da 20. Né? A gente tem uma provável direção para baixo, né? Um movimento para baixo. Sim. E aí ele não faz. E essa aqui é óbvio, né? Que ele continuaria para baixo depois de uma movimentação dessa. Ainda teve uma barra ignorada aqui. Então, depois de todo esse contexto ignorado, e não exige o contexto ignorado, né? Não é esse o setup, mas assim, depois de uma barra, de uma top and tail aqui, depois de todo esse contexto sendo ignorada, existe a possibilidade de entrada ou na confirmação aqui desse candle dessa barra elefante, apesar da vela, né? E tem um trade interessante que eu gosto também, que é rompimento de média 20 subindo, rompimento para cima de média 20 subindo, mesma coisa no tendência baixa, rompimento para baixo de uma média 20 caindo. Então, existe até a possibilidade de entrar nesse candlezinho aqui também, o 83. Apesar do movimento já estar vindo aqui para baixo, e a gente falou das 3 a 8 barras, né? Aqui a gente já tem 1, 2 barras, e você está entrando na segunda barra. O que aconteceu aqui foi, na terceira barra, ele ameaçou corrigir, né? Então, esse movimento já está bem no início, assim, né? Já começou aqui embaixo, já começou em lock 2, então eu já também penso na possibilidade aqui de ficar mais ligado, né? Mas foi um bom trade, quanto que ele andou, chegou a quase aqui os 250 pontos. E esse aqui eu não lembro, eu acredito que eu tenha feito a parcial por conta do novo topo, né? E saído na NBB, aqui embaixo da NBB na 8,6. Então, as únicas operações positivas foram... Essa aqui seria top, né? Que eu acabei não entrando, mas coloquei minha ordem. Essa aqui foi a entrada positiva. Essa aqui saiu um pouquinho negativa. Essa aqui foi levemente positiva também. Deixa eu ver quais outros que a gente teve aqui. Aqui entrou em lock 2 de novo. Fez de novo uma top and tail. 11,53. Foi essa que a gente estava junto também. Você não estava nessa aqui também? Você falou lá no grupo? Não, essa aí não. Que entrou um pouquinho depois, não foi? Na 93? Acho que foi. 93. Isso. Beleza. Aqui ele deu uma confirmação, né, de movimento para cima, porque a top and tail sempre dá indício de movimentação para cima. Ele foi para cima, tenta voltar, não perde aqui a barra elefante, né? Faz 3 barrinhas aqui de volta à média 20. Então, eu também entrei na confirmação dessa barra aqui. Se não me engano, eu até botei a minha entrada um pouquinho mais em cima na 91. Entrei ali e você até entrou melhor preço que eu. Mas eu entrei aqui depois dessa barra aqui, colocando o meu stop aqui embaixo. E aí o mercado ameaçou andar, fez uma barra para baixo na 96, né?
E no rompimento da barra 96, eu entrei de novo, só que eu entrei com mais contratos. Eu cheguei a carregar 120 contratos aqui, imaginando o novo topo aqui. Acabou que, quando eu fiz esse novo topo, quando rompeu esse topinho, eu fiz uma parcial, mas eu não fiz metade dos contratos. Eu fiz, assim, 1/3 dos contratos. Sim. Porque eu devia... devia não, né? Eu queria segurar o máximo de contratos. Eu fiz 30, se não me engano, 1/4 dos contratos, e queria segurar 90 contratos para cima para fazer um gainzaço aí. Porque é aquilo, né? A gente fica imaginando que a gente está tentando subir, e a gente sempre acha que a próxima pode ser a que vai estourar, né? Exatamente. E, de novo, deu entrada aqui, bonita, e eu tava falando com a Bruna na hora, eu falei, cara, ele me deu aqui 55 sinais de que quer subir. Não é possível. Ele deu a primeira top inteiro, aí fez uma barra elefante rompendo a média 20, né? Ainda não tinha feito a RBTO aqui, a Red Bar Takeout, mas beleza. Ele tentou a correção, fez aqui a Bottom Tail, rompeu a Bottom Tail, rompeu uma NRB, uma NBB aqui, mais que uma NRB, né? Não, tentou voltar também, não perdeu a NBB, voltou a subir, de novo tenta corrigir, para aqui na 8, rompendo a 13, rompe de novo. Falei, caraca, meu irmão, é muito... os vendedores já estão de olho roxo, cara, já estão tomando tanta porrada que eles tentam levar o preço para baixo, toma, tenta levar o preço para baixo, toma. Pô, não é possível, mas faz parte. Se eu tivesse dado esse guindaço aqui, ia ser top. E como eu adicionei aqui, eu coloquei o meu stop no 0 a 0, não quis deixar ele fechar negativo, até porque eu estava com o dobro dos contratos que eu normalmente opero. Então, saí no 0 a 0 aqui também. E aí eu encerrei o dia, né? E eu acredito que tu entrou aqui no 104 também, né? Que você chegou a comentar. Foi. Entrei. Assim, ele vale também, assim, é entrada. O único problema é esse contexto aqui, né? Já estava testando o topo. Exatamente, várias vezes já tentando testar topo não, e voltando. Aqui já, deu uma entrada, tentou dar a segunda, a terceira aqui, quarta, quinta. Aí eu já estava meio escaldado já. E eu gosto normalmente de entrar quando a gente tem. Já era meio-dia e meia também, né? Mercado perdendo força, não era agora, não ia ser agora que ele ia romper tudo. Depois de horário de almoço já também. Exatamente. O maneiro é evitar. E pensando nessa movimentação aqui, a gente teve a primeira movimentação aqui para cima saudável. Essa movimentação aqui de 10 e 15 foi linda. E aí ele tem um recuo para 20, tenta subir, não consegue, para novamente, beleza, rompeu, a gente acredita que vai, aí ele volta, testa, tudo bem, está fazendo topos maiores que os anteriores aqui, beleza. Desculpa, fundos, topos e fundos, né? Mas a questão que eu estou falando aqui do fundo maior que o anterior, tenta subir, não consegue. Isso aqui, que o pessoal chama de drift, é uma pausa do mercado. O mercado está corrigindo, só que ele está corrigindo de uma maneira para cima, né? Ele não está... Tem aquela pausa que é lateral, tem aquela pausa que é de pullback, mas existe a pausa que ele continua subindo também, né? E eu só continuo acreditando nesse movimento se quando ele romper para baixo, quando ele corrigir para baixo, ele ficar em cima dos 30%, 33% aqui, do primeiro terço desse movimento de alta aqui. Eu consigo continuar acreditando nele. Mas quando ele começa a fazer essa pausa para cima aqui, eu já fico um pouquinho mais ligado aqui. O pessoal de análise técnica antiga chama de wedge também, né? Da cunha. Uma cunha ascendente, isso aqui é padrão de reversão de movimento, pensando só em price action. Eu não opero cunha, eu não opero essas movimentações, mas é legal só pelo contexto, talvez, né? Até me perdi aqui. Onde é que... tá, beleza. Você entrou aqui, a gente testou a 50 e o mercado ainda tentou romper novamente aqui topo, né? E o pior, vendo aqui agora, eu não estava na frente do computador, mas aqui a gente até ameaça ter uma possibilidade de entrada 1h da tarde. Né? Só que, de novo, mercado muito ruim. Ele sobe, deixa eu ver, 115 pontos, volta tudo. Aí ele faz aqui, tudo bem que o fechamento dessa barra não foi bonita, deixou bastante velho em cima, mas quase aqui uma bottom tail, né? E rompe e volta. Então, assim, mercado feio pra caramba.
já também não pensaria em fazer muita coisa. E muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Bom, te agradeço muito pelos inscritos, cara, que a gente bateu 600 inscritos aqui no canal. Isso aqui tá incrível, sou muito agradecido mesmo por todos vocês. E eu quero, de retribuição, trazer mais conteúdo de qualidade, né? Então, para você que não deu seu like, dá o like aí, para você que ficou aqui até o final. Se você não segue o canal, segue, que a gente vai estar trazendo aí pelo menos 2 vídeos por semana, né? A gente já está querendo aumentar, eu tô querendo aumentar para retribuir todo o feedback positivo que eu tenho recebido aqui no canal, beleza? E lembra de acionar as notificações para você receber, né, os nossos vídeos aí semanais. Para você, lembrando que o intuito desse canal é botar dinheiro no seu bolso com o Day Trade, né? E que a gente possa mostrar para o maior número de pessoas que o Day Trade, apesar de não ser fácil, ele pode ser simples, né? Ele pode ser simplificado. Beleza? Acompanha também os vídeos que vão estar aqui no meu lado, que são vídeos aqui no canal que a gente fala de sinais de entrada, que a gente fala de gerenciamento, como foi esse daqui, mas a gente vai falar, eu trago estratégias aqui também, eu falo sobre candlesticks, enfim, tudo para ajudar vocês no operacional no dia a dia de vocês. Beleza? Bom, tamo junto e até o próximo vídeo.